Marketing nas quatro linhas, e eu vou para o nosso segundo episódio da nossa série sobre como que o jogador deve se comportar e trabalhar o seu marketing dentro das quatro linhas. Se liga só, como que uma entrevista mal dada ou como uma declaração, como um vídeo mal feito pode arruinar uma imagem. Evite isso, aprenda isso, porque isso vai acontecer na sua carreira. Pelo menos essa mosquinha vai pingar na sua orelha falando, eu vou falar besteira. Você vai ter que pensar duas vezes antes de jogar a tua imagem no buraco. O vídeo de hoje é sobre posicionamento com a mídia e posicionamento com as câmeras dentro das quatro linhas. Vamos embora para essa aula. No primeiro tópico dessa aula, a gente vai falar sobre o peso das entrevistas. Primeiro ponto que eu preciso falar, em algum momento da sua jornada como atleta, você vai dar entrevistas e você vai precisar falar em público de alguma maneira. Então, você estar preparado para isso é muito mais importante. Como que são as dicas básicas que a gente passa para a entrevista? Primeiro, você tem que estar antenado com as coisas que estão acontecendo dentro do seu clube, dentro da sua atmosfera, seja nível político, seja nível de bastidores, seja o que está saindo na mídia. Mas além de você estar informado e saber sobre o que acontece, você precisa estar preparado mentalmente, corporalmente para uma entrevista. O que acontece muito? Acaba o jogo, situação de derrota, situação de crise, você acaba não sabendo o que falar ou fala asneiras. Uma respiração, uma preparação corporal com suas mãos à frente, com o olho no olho do repórter ou de quem está apontando a câmera para você, já que agora tem as redes sociais com muita força em entrevista dos gramados, você precisa ter uma postura de liderança, uma postura de presença, uma postura de que está preparado para ser uma referência. Não simplesmente eu sou um jogador de futebol que vou lá, falo o que eu quero, como eu quero, a hora que eu quiser e é tudo do meu jeito. Cara, não é assim que funciona o game e você pode jogar um game muito maior para a tua marca, já que, como eu sempre falo, o jogador é sim, quando investe imagem no CNPJ, então você tem que investir forte na imagem do seu CNPJ. Estar preparado para uma entrevista é fundamental. Um outro ponto é, muitos atletas negam entrevista na saída de gramado, negam entrevistas em zonas mistas, ou seja, sai passando direto, mete o fone, ou na saída do gramado, sai chutando balde e ignora o microfone, ignora o pedido. Primeiro que você perdeu uma oportunidade de aparecer publicamente num custo zero, você não vai pagar para falar, a pessoa quer te ouvir, você pode estar valorizando sua marca. O problema é que você não controla a narrativa, no sentido de você levar para o seu lado. Então, se a pergunta é negativa, você pode reverter para algo positivo, para algo leve. Isso é estratégia, isso é inteligência. E negar a entrevista é realmente você fechar a cortina para sua imagem, fechar a cortina para o seu nome, mesmo em momentos de crise, mesmo em momentos que você não está bem. Isso faz parte da tua vida pública, é uma oportunidade que muitos gostariam de ter. Então não deixe de utilizar. Negar a entrevista é você queimar um relacionamento. E o último ponto é, se você tem uma situação de crise, se a situação não está legal, você não se sente bem, responde de forma educada, direta e objetiva, sem rodeios, sem querer ser amado, mas sim respeitado, sem querer ser prolixo, mas seja direto. Esse ponto é fundamental para você ser cada vez mais eficiente e também ser visto com cada vez mais uma postura de liderança, uma postura firme que pode representar seu clube, sua identidade, aquele escudo que você defende. No segundo ponto, o erro comum, falar de cabeça quente. Já mencionei isso no tópico anterior, mas eu volto falando como um exemplo prático que eu vivi na minha vida. Eu vou falar do exemplo do Zeca, num jogo entre Corinthians e Santos em 2015, e essa história, inclusive, está nesse livro, e-book, Marketing das Quatro Linhas, que está disponível, inclusive, na descrição desse vídeo. O Zeca, em 2015, no jogo na Arena Corinthians, jogo das 11 da manhã, tava um calor do caramba. Corinthians muito bem, Corinthians foi campeão brasileiro nesse ano. Ele faz um pênalti no final do jogo. Beleza, tava 0-0, pênalti, 1-0, Corinthians vence. O que acontece? Eu já conheci o Zeca, já trabalhava com ele desde a base do Santos, já sabia que ele tinha um ímpeto explosivo para entrevistas, que ele falava o que ele pensava. E sempre foi uma característica muito marcante na carreira do Zeca, né? Ele sempre foi muito orgânico, muito caloroso nas palavras. O que em muitos momentos ele fez aparecer, mas em muitos momentos fez ele ser criticado. Pois bem, quando eu vi que aconteceu o pênalti, eu atuava como assessor de imprensa do Santos. E assessor de imprensa, quando ao final do jogo ele fica na linha lateral do gramado para realmente orientar os jogadores que vão dar entrevista para a TV, para a transmissão, para quando ele vai falar e ajudar também a transmissora. O que eu estava fazendo ali e ouvi na minha função de assessor de imprensa? Eu ouvi
que a repórter da Globo, Fabiola Andrade, falou que iria entrevistar o Zeca. Eu falei, vai dar problema. O que eu fiz? Eu não poderia fazer isso, mas eu fui proteger o atleta. Assim que o apito final aconteceu, eu entrei no gramado. E já fui direto no Zeca. Falei, cara, ela vai te entrevistar, fica aqui, espera. Porque eu precisava que ele relaxasse, que ele respirasse, que ele pensasse. Quando eu olho pra trás, a Fabiola tá atrás de mim. Só que ao invés do Zeca esperar e me ouvir, ele sai andando. Quando eu olho pra trás, ele já tá dando entrevista. E eu, na minha função como assessor, não posso tirar o cara de uma entrevista. Não posso bloquear o trabalho do repórter. Mas eu posso orientar um atleta a ser estratégico, o que eu não consegui fazer. Ele falou, é uma declaração extremamente engraçada, que ele fez o pênalti, que não fez, como fez. E era extremamente confuso, o negócio virou um meme. Ele afirmou que não fez pênalti. Fomos ao vestiário. Quando chegou no vestiário, ele me aborda e falou, Vinícius, o que você achou da minha entrevista? Eu falei, foi horrível. Eu não entendi o que você quis dizer. A gente não sabe, a gente não viu o lance ainda, se foi pênalti ou não, e eu acredito que foi, pelo rápidos comentários que eu ouvi. Tava calor, você não me ouviu, você tava de cabeça quente, você saiu esbravejando, a gente colocou tudo a perder com uma entrevista que pode repercutir negativamente. O que você acha? Vamos ver o lance? Aí o cara viu o lance, foi tomar banho, esperou ali a situação, refletiu. Aí depois me chama e a gente conversa e falou assim, e aí, o que foi? Cara, realmente foi pênalti. A situação não é como eu falei. O que eu faço agora? Eu falei, cara, você vai sair. Tem um negócio chamado zona mista na saída, que é quando os atletas, antes de entrar o ônibus de saída, eles passam por todo o corredor de mídia. Isso é muito normal em estádios como a Arena e como a Arena Corinthians. Ele foi lá, falou, só que ele falou que assumiu o pênalti, falou totalmente o contrário do que ele falou, numa calma, numa serenidade. E a entrevista, no período de 45 minutos, 1 hora, depois daquela outra entrevista ao vivo, foi totalmente diferente com a mesma pessoa. Então, a diferença de você se preparar, ter estratégia, de você pensar, é fundamental para você ter congruência com a tua imagem, para você ter estratégia com a tua imagem, para você controlar a narrativa, para você ser o dono do que você fala e colocar a seu favor e não contra você. Esse é um exemplo prático que acontece de quando você não se prepara e do resultado que acontece. Vamos para o ponto 3? O ponto 3 é a mídia do clube é sua aliada. O que significa? Até meados ali dos anos 2010, a grande imprensa era quem divulgava um atleta. Então, um atleta precisava aparecer num jornal, no Brasil você precisava aparecer no Lance, precisava aparecer na Folha de São Paulo, no Estadão, no Globo, você precisava aparecer em sites como o próprio Globo.com, UOL, Gazeta Esportiva, por aí vai. Isso era muito comum para um jogador aparecer. Mas o que aconteceu a partir de 2010? As redes sociais, como Twitter, YouTube, Facebook, Instagram começaram a crescer e começaram a ser produtoras de conteúdo institucionais muito fortes, com maior número de audiência e com uma audiência muito mais qualificada e com controle de narrativa. Aliás, só sai coisa boa nessas mídias, não sai polêmica. Você não vai expor o seu atleta, seu patrimônio polêmica, que é o que os jornais faziam. Por isso que os jornais perderam muita força, porque eles perderam essas fontes, perderam essas conversas, porque o atleta entendeu que ele pode aparecer pelo próprio veículo ou pelos veículos oficiais e institucionais que o protegem. Mas um ponto que muito atleta não entendeu é que a mídia do clube é sua aliada, é sua parceira, e que você conhecer os profissionais do clube, entender a linguagem do clube, entender o que as pessoas querem, procurá-los, interagir com eles, seja em entrevistas para rede social, como YouTube, como Instagram, seja participação em ações, vai só enfatizar a própria imagem. Então, se você tem conhecimento sobre as pessoas, você está num clube que já tem esse investimento e hoje qualquer clube tem Instagram, conecte-se com as pessoas responsáveis pelas redes sociais do seu clube. Conheça-as, elas vão te ajudar de uma maneira gratuita, porque você não vai pagar nada por isso. Como você vai ser parceiro, eles vão precisar da sua ajuda para promover a tua imagem orgânica com essa audiência e trazer a audiência para você. É aquele negócio, cara, eu preciso fazer uma gravação. Vou no Chiquinho da esquina, que é o mais parceiro. Vou no Geraldinho, vou no Cezinha, que são os caras mais parceiros de relacionamento, que vão entregar melhor conteúdo. Posso falar isso como assessor de imprensa do clube que já fui. Eu sempre procurava os caras mais parceiros, principalmente nos momentos mais difíceis. Antes de contar o ponto número 4, eu vou contar um case sobre o parceiro de redes sociais que está no meu e-book, no meu livro sobre marketing 4 linhas, que está na descrição, disponível para você adquirir no download e ter esse guia prático de como você usa o marketing a seu favor dentro das 4 linhas. Teve um case muito interessante no Santos, que foi o Patito Rodrigues, em 2012. Ele chega ao clube numa geração efervescente de Neymar e Ganso para ser um parceiro de Neymar de ataque. Argentino, teria todos os motivos para ter uma rejeição pelo fato de ter essa rivalidade entre Brasil e Argentina. O que ele faz? Até que ficou estratégico, mas foi orgânico. Ele se conectou ao Neymar e começou a fazer dancinhas com o Neymar.
Cara, desde o primeiro jogo, no segundo jogo, dancinha, no vestiário. Cara, ele não jogou nada no Santos. Mas desde o primeiro jogo, desde o primeiro vídeo com a dancinha dele, ele gerou uma baita audiência. Ele ficou no clube pelo menos mais uns 3 anos com o contrato e a torcida sempre pedia para ele jogar, sempre tinha uma expectativa de que ele fosse jogar muito. Porque ele era extremamente carismático e as pessoas se conectaram com ele por conta desse jeito do Patito Rodrigues. E ele pegou uma fama por conta de relacionamento com a mídia do clube. Já que ele não dava entrevistas, ele sabia se posicionar muito bem com a mídia do clube. Case de Patito Rodrigues. E agora eu posso ir para o ponto número 4, que é conexão com a torcida via mídia. Já falei aqui para vocês conectar com os canais do clube. Qual que é a linguagem que a torcida fala? Quais são os cantos? Quais são as hashtags? Quais são os bordões? Quais são as cores? Quais são as ações culturais? Quais são os símbolos, os bichos? Esses exemplos são maravilhosos para vocês conectar com a tua torcida via as redes sociais. Muito jogador se pega falando, isso é fazer merchan, isso é boleiragem, isso não é pra mim. Cara, o que eu mais ouço é atleta falando isso. Ele tá perdendo uma grande de um ativo de trazer um público de forma gratuita, sem precisar pagar por uma publicidade disso, de forma orgânica. Mas vamos falar mal de mim do elenco. Cara, mas quem tá falando mal de você do elenco é porque não estuda imagem, não estuda marketing, não estuda relacionamento, acha muito mais fácil ficar criticando. Como é que você pode fazer isso? Eu vou dar alguns exemplos muito legais. Por exemplo, Gabigol na chegada do Flamengo, eu estava atuando com ele, inclusive eu vi que ele usou, e foi uma ideia muito mais ligada a ele, que ele usou o Twitter para se conectar com ídolos do Flamengo já na sua chegada. Tipo Zico, Marcelo D2, pessoas de ex-atletas como Zico, celebridades como Marcelo D2 que eram flamenguistas, e começou a usar o Twitter para se conectar, para se envolver com essa atmosfera, gerando relacionamento com a torcida, gerando realmente conexão e conhecimento do lugar. Um outro caso muito legal, esse foi maluco, né? Que é o Marcelo Moreno, também estava nessa apresentação. O cara se pintou, de cruzeiro, realmente de tinta, para a apresentação dele, para dizer que ele nunca tinha tirado o Cruzeiro do corpo dele, que ele nunca tinha deixado de vestir a camisa do Cruzeiro na vida dele. Foi uma baita de uma mensagem, foi uma ideia total dele, que ele fez acontecer. Eu estava presente nesse dia, eu achei incrível a ideia. Muitos até falaram, nossa, que coisa tosca. Mas, cara, foi incrível o quanto ela gerou impacto diferencial e faz parte da imagem e relacionamento do Marcelo Moreno. Até hoje, que já parou a carreira e é ídolo e torcedor ilustre e jogador da história ilustre, nos maiores ídolos da história recente do Cruzeiro. Muito por conta de suas atitudes com a torcida. Ele foi lá, ele entendeu que seria legal para a torcida, ele não foi lá para fazer média, ele foi para se conectar e mostrar esse tipo de carinho em relação. Então você parar para fazer esse estudo dentro das suas características, dos seus valores, mas entender como é que você conecta com a torcida, vão fazer toda a diferença desde a sua chegada no clube ou durante a sua vida no clube. Vamos para o ponto 5, que é o último ponto. O que não fazer relembrando você. 1. Não fugir de entrevistas. Se a entrevista for difícil e não for o momento, você fala, não vou falar nesse momento, ou você vai e fala de maneira direta e reta, sem rodeios para evitar crises, preparado e com postura de liderança. Dar respostas longas e sem clareza, sem rodeios, sem querer ser amado e sim seja respeitado. Tenha essa postura de liderança. E ponto número 3, perder a chance de mostrar a personalidade nos canais oficiais do clube. Aproveita que essa câmera está ligada para você, a teu favor, e usa a teu favor. Bom, você já entendeu, já vou chegar ao final do nosso vídeo com esses 5 pontos muito interessantes sobre relacionamento com mídia, com clube, com torcida. Você já entendeu que essas características fazem a diferença na valorização de imagem e de marketing para a construção da sua marca. Não é só jogar bola. Se você realmente entende que precisa dessa ajuda, posso te ajudar. Siga a V2MM, @V2MM no Instagram, que é a minha empresa que faz esse tipo de atendimento, de estratégia, de planejamento, de estudo, de suporte, de resultado de imagem. É fazer você valer com um investimento muito baixo durante a sua carreira. Não deixe de seguir a V2MM, segue esse canal, se inscreve aqui para você ativar o sininho e também gostaria de dizer para você que tem lá embaixo um e-book para você fazer o download, Marketing das 4 Linhas, e adquirir esse material, que é um guia prático para você usar na sua vida, dentro do seu marketing, ter esse material no seu celular e poder valorizar cada vez mais e saber como valorizar a tua imagem dentro das 4 linhas, um investimento baixíssimo para você ter retorno imensurável financeiro, de relevância, de resultado ao longo da tua carreira. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e eu vou deixar um recado, né? Se você quer aprender a como transformar entrevistas, bastidores e oportunidades de marketing, se inscreve no canal e acompanha essa série comigo. Seja no microfone da TV ou na câmera do clube,
Cada aparição é uma chance de construir sua marca. Não fuja disso. Use todas as mídias possíveis de maneira inteligente a seu favor. Eu volto no vídeo 3 da nossa série e até a próxima.